Padre Diogo, nós consideramos que no próximo sábado nós teremos a Santa Missa, não é? Às 10 horas da manhã no horário de Roma. Mas em que momento ocorre o fechamento do caixão do Papa Francisco? Logo antes da Santa Missa ou um momento específico para o fechamento do caixão? Como que se dá isso daí, padre? Existe uma celebração, um rito próprio de fechamento do caixão que vai acontecer amanhã, às Certo? 8 horas aqui de Roma. Então, essa visita que nós vemos aberta ao público, ontem e hoje se prolongam além do horário previsto, mas amanhã deve se encerrar às 7 horas da noite, porque às 8 horas nós temos esse rito, que é o rito do fechamento do caixão, né? Um rito específico, com algumas ações bastante interessantes, porque o rito se desenvolve presidido pelo Camerlengo, mas com uma parte restrita da Cúria participando ali, né? Um dos que age de maneira mais concreta dentro desse rito é o mestre de cerimônias, que durante o seu ofício, na verdade, quase nunca tem uma atividade, né? O mestre de cerimônias normalmente orienta as atividades que acontecem num rito. Durante o funeral do Papa, ele tem várias tarefas que competem a ele, como é o caso da leitura do Rodito, que é uma espécie de um elenco dos principais fatos feitos do Santo Padre ao longo do seu pontificado. Isso acontece Ah, amanhã à noite, dentro desse rito de fechamento do caixão. Esse rolo com esses feitos do Santo Padre é colocado dentro do caixão, junto com um saquinho com moedas que foram estampadas durante o tempo de pontificado, que tem o rosto do Papa, que circularam por aqui e que servem como registro histórico deste momento. Depois disso, ele, junto com o camerlengo, vai cobrir o rosto do Santo Padre com um tecido de seda, e o caixão vai ser fechado e lacrado com a cera, né, aqueles selos de cera do ofício litúrgico, do Camerlengo e do Estado do Vaticano. Então, de fato lacrado com selos específicos para que se tenha, digamos aí, uma garantia de segurança de quem testemunhou o momento do fechamento do caixão. Depois é colocada a, a tampa de madeira que nós vemos normalmente, onde tem uma cruz e o brasão do Santo Padre. Isso Padre na Vitor, sexta. Depois, no sábado, desculpa. nós temos a celebração das exéquias. Padre Vitor, o senhor que é da comunicação, será que o senhor conseguiria elencar as principais fake news que o senhor já ouviu sobre essa questão da morte do padre, do Papa, do conclave e de hematomas no corpo do Papa, e que o Papa foi agredido antes de. Ele foi assassinado e alguma coisa assim parecida? Quais as principais fake news que o senhor já escutou que poderíamos trazer aqui para a nossa conversa? Antes de tudo, Guto, não é que tem um elenco, que de verdade é, não tenho visto tantas assim relevantes. Sim. Eu acho que muito mais do que fake news, eu tenho visto algumas especulações. Né? Depois tem algumas de nível de conspiração, que são aquelas um pouco mais malucas, se me permita o uso Uhum. dessa palavra, é um pouco maluca mesmo. Né? E tudo atrai, né? Infelizmente, são coisas que atraem atenção e isso acaba desviando muito o foco do momento, como é próprio dessas narrativas ou de fake news, né? Mas algumas especulações ao redor do enfermeiro do Santo Padre, que dedicou-se ao cuidado do Papa nesses últimos dias, tem algumas especulações, e são todas geradas de fato do nada, né? É aquilo que é assim que nos causa um certo tipo de preocupação sempre, mas uma preocupação do nível que nós estamos criando de sociedade. Agora, eu acho que ao redor do conclave nós vamos encontrar muitas fake news que começam já
sinalizar. Mas ao redor da morte do Papa, como eu disse, muito mais especulação do que notícia falsa propriamente, né? Até porque essa terminologia de notícia falsa, se falta informação, de fato, não é notícia. Então, me desculpe, mas não é que tem um elenco de verdade. Eu Sim. ouvi muita especulação sobre isso, né? A possibilidade de uma negligência, de uma Sim, falta sim. Eu de ouvi também algo cuidado. sobre isso, né? Mas, Mas isso não procede em nenhum momento, obviamente. O Papa recebeu todo o cuidado possível, e depois nós precisamos saber que as nossas orações, acho que isso também é muito bonito, a gente compreender que a nossa oração era para que o Santo Padre pudesse ter forças, e pudesse fazer bem a sua passagem, tanto a sua passagem no período de internação no hospital, quanto a sua passagem nos últimos dias e quanto a sua passagem para a vida definitiva junto do Senhor, né? Então, acho que a nossa oração tinha sempre, a oração da igreja tinha sempre esse desejo de pedir força, de pedir o auxílio do Espírito Santo para que pudesse acompanhar. A nossa oração não era, porque também esse tipo eu vi, sobretudo em comentários aqui na Itália, de que serve as orações. As nossas orações serviram tanto e continuam a servir sempre, porque a nossa oração é sempre pedindo ao Senhor o seu auxílio. A gente não pede ao Senhor que faça a vontade dele na nossa vida, a nossa vontade na nossa vida. Nós pedimos a vontade dele, obviamente, e pedimos o auxílio para que possamos conduzir a nossa vida no propósito que vem dele. Então, acho que nos libertar um pouco disso e não dar muita evidência é a melhor coisa.